Audiobook Meditações de Marco Aurélio. Estamos no livro 6. Livro 6. 1. A essência do universo é obediente e concordante, e a razão que o governa não tem em si nenhuma causa para fazer o mal, pois não tem malícia, nem faz mal a nada. Tampouco nada é prejudicado por ela. Mas todas as coisas são feitas e aperfeiçoadas de acordo com esta razão. 2. Que não faça diferença para você se está frio ou quente, se está cumprindo seu dever, e se está sonolento ou saciado de sono, e se foi mal falado ou louvado, e se está morrendo ou fazendo outra coisa. Pois é um dos atos da vida, este ato pelo qual morremos. É suficiente, então, neste ato também fazer bem o que temos em mãos. 3. Olhe para dentro, que nem a qualidade peculiar de qualquer coisa, nem o seu valor lhe escaparão. 4. Todas as coisas existentes logo mudam e ou serão reduzidas a vapor, se de fato toda a substância é uma só, ou serão dispersas. 5. A razão que governa sabe qual é a sua própria disposição, o que faz e em que material trabalha. 6. A melhor maneira de se vingar é não se tornar como o malfeitor. 7. Desfrute de uma coisa e descanse nela, passando de um ato social a outro ato social, pensando em Deus. 8. O princípio dominante é o que desperta e se transforma, e enquanto se faz tal como é e tal como quer ser, também faz com que tudo o que acontece pareça ser tal como quer. 9. Em conformidade com a natureza do universo, cada coisa é realizada, pois certamente não é em conformidade com qualquer outra natureza que cada coisa é realizada. Seja uma natureza que compreende externamente isso, seja uma natureza que é compreendida dentro desta natureza, ou uma natureza externa e independente disto. 10. O universo ou é uma confusão e uma involução mútua das coisas e uma dispersão, ou é unidade, ordem e providência. Se então é a primeira, por que eu desejaria permanecer em uma combinação fortuita de coisas e tal desordem? E por que eu me importo com qualquer outra coisa além de como eu finalmente me tornarei terra? E por que eu estou perturbado, pois a dispersão de meus elementos ocorrerá, seja o que for que eu faça? Mas se a outra suposição é verdadeira, venero e sou firme e confio naquele que governa. 11. Quando as circunstâncias obrigarem você a ser perturbado de alguma maneira, volte rapidamente para si mesmo e não fique fora de sintonia por mais tempo do que a compulsão dura, pois você terá mais domínio sobre a harmonia, recorrendo continuamente a ela. 12. Se você tivesse uma madrasta e uma mãe ao mesmo tempo, seria obediente à sua madrasta, mas ainda assim regressaria constantemente à sua mãe. Deixe a corte e a filosofia agora serem para você madrasta e mãe. Retorne à filosofia frequentemente e repouse nela, para que quem você encontre na corte lhe pareça tolerável e que você pareça tolerável na corte. 13. Quando nós temos carne diante de nós e tais consumíveis, nós recebemos a impressão de que este é o corpo morto de um peixe, e isto o corpo morto de um pássaro ou de um porco. E novamente, que neste falerniano é apenas um pouco de suco de uva, e este manto roxo a lã de ovelha tingida com o sangue de um marisco, e em relação ao ato sexual, que é uma fricção de um membro e uma ejaculação acompanhada de certa convulsão. Tais são essas impressões, e elas chegam às próprias coisas e as impregnam, e assim nós vemos que tipo de coisa elas são. Da mesma forma, devemos agir durante toda a vida, e onde há coisas que parecem mais dignas de nossa provocação, devemos desnudá-las e olhar para sua inutilidade e despojá-las de todas as palavras pelas quais são exaltadas. Pois o espetáculo exterior é um maravilhoso perverter da razão,
e quando você está mais seguro de que está empregado em coisas que valem a pena suas dores, é então que você mais se engana. Considere então o que Crates diz. Considere então o que Crates diz de Xenócrates. 14. A maioria das coisas que a multidão admira refere-se a objetos de espécies mais comum, aqueles que são mantidos juntos pela coesão ou organização natural, tais como pedras, madeiras, figueiras, videiras, azeitonas. Mas aqueles que são admirados pelos homens, que são um pouco mais razoáveis, se referem às coisas que são mantidas juntas por um princípio vivo, como rebanhos, manadas. Aquelas que são admiradas por homens ainda mais instruídos são as coisas que são mantidas juntas por uma alma racional, não uma alma universal, mas sim racional, na medida em que é uma alma especializada em alguma arte, ou especialista de alguma outra forma, ou simplesmente racional, na medida em que possui um número de escravos. Mas aquele que valoriza uma alma racional, uma alma universal e adapta para a vida política, nada mais considera senão isto. E acima de tudo, mantém a sua alma numa condição e numa atividade em conformidade com a razão e a vida social, e para isso colabora com aqueles que são do mesmo tipo que ele. 15. Algumas coisas estão se precipitando para a existência e outras estão se precipitando para fora dela. E daquilo que está vindo à existência, parte já está extinta. Moções e mudanças estão continuamente renovando o mundo, assim como o curso ininterrupto do tempo está sempre renovando a duração infinita das épocas. Então, nessa corrente que flui, na qual não há permanência, o que é que existe das coisas que se precipitam e pelas quais um homem fixaria um preço elevado? Seria como se um homem se apaixonasse por um dos pardais que passam voando, mas já passou despercebido. Algo desse tipo é a própria vida de cada homem, como a purificação do sangue e a respiração do ar. Assim como é ter uma vez aspirado o ar e devolvê-lo, o que fazemos a cada momento, o mesmo ocorre com todo o poder respiratório que você recebeu ontem e no dia anterior, para devolvê-lo ao elemento do qual o tirou primeiramente. 16. Nem a transpiração, tal como nas plantas, é uma coisa a valorizar, nem a respiração, tal como nos animais domésticos e nas feras selvagens, nem a admissão de impressões pelas aparências das coisas, nem ser movido pelos desejos como fantoches por cordas, nem reunir-se em manadas, nem ser alimentado pela comida, pois isso é como o ato de separar e repartir com a fracção inútil do alimento. O que então vale a pena ser valorizado? Ser recebido com aplausos? Não. Nem devemos valorizar o bater dos lábios, pois o louvor que vem de muitos é um bater dos lábios. Suponha então que você tenha desistido dessa coisa inútil chamada fama. O que resta que vale a pena valorizar? Isto, na minha opinião, agir e controlar-se em conformidade com a sua própria constituição, para a qual todos os trabalhos e artes conduzem, pois cada arte visa isso, e a coisa que foi feita deve ser adaptada ao trabalho para qual foi feita. E tanto o agricultor que cuida da videira, como o domador de cavalos, e aqueles que treinam o cão, buscam esse fim. Mas a educação e o ensino da juventude visam algo. Nisso, então, está o valor da educação e do ensino. E se isso estiver bem, não procurará outra coisa. Você não deixará de valorizar muitas outras coisas também? Então não seria livre, nem suficiente para a sua própria felicidade, nem desprovido de paixão. Por necessidade, você deve ser invejoso, ciumento e desconfiado daqueles que podem tirar essas coisas, e conspirar contra aqueles que têm o que é valorizado por você. Por necessidade, um homem deve estar completamente em estado de perturbação, quem quer qualquer uma dessas coisas. E além disso, ele deve frequentemente culpar os deuses. Mas reverenciar e honrar a sua própria mente irá deixá-lo satisfeito consigo mesmo,
e em harmonia com a sociedade e em concordância com os deuses, isto é, louvando tudo que eles dão e têm ordenado. 17. Acima, abaixo, ao redor estão os movimentos dos elementos, mas o movimento da virtude não está em nenhum deles. É algo mais divino, e progredindo por um caminho dificilmente observado, segue alegremente o seu percurso. 18. Quão estranhamente os homens agem! Não hão de louvar os que vivem ao mesmo tempo e juntos, mas serem louvados pela posteridade, por aqueles que nunca viram nem verão. Isto é algo que valorizam muito. Mas isso é o mesmo que você se entristecesse porque os que viveram antes de você não o louvavam. 19. Se uma coisa é difícil de ser realizada por você mesmo, não pense que é impossível para o homem. Mas se alguma coisa é possível para o homem e conforme a natureza, pense que isso pode ser alcançado por você também. 20. Nos exercícios de ginástica, suponhamos que um homem o rasgou com suas unhas, e ao atirar contra sua cabeça, infligiu uma lesão. Bem, nós não mostramos nenhum sinal de irritação, nem somos ofendidos, nem suspeitamos dele depois como um sujeito traiçoeiro, e ainda assim ficamos cautelosos em relação a ele, não como um inimigo, nem ainda com suspeita, mas calmamente saímos do seu caminho. Assim que o seu comportamento esteja em todas as outras partes da vida. Esqueçamos muitas coisas naqueles que são como adversários no ginásio, porque está em nosso poder, como eu disse, sair do caminho e não ter suspeita nem ódio. 21. Se alguém for capaz de me convencer e me mostrar que não penso nem ajo corretamente, de bom grado mudarei, pois busco a verdade, pela qual nenhum homem jamais foi ferido. Mas aquele que permanece no seu erro e na sua ignorância é ferido. 22. Cumpro o meu dever. Outras coisas não me perturbam, porque ou são coisas sem vida, ou coisas sem razão, ou coisas que divagaram e não entendem o caminho. 23. Quanto aos animais que não têm razão, e geralmente todas as coisas e objetos, já que você tem razão e eles não têm nenhuma, faça uso deles como um espírito generoso e liberal. Mas para com os seres humanos, uma vez que tem raciocínio, comporte-se em espírito social, e em todas as ocasiões invoque os deuses, e não se perturbe com o tempo no qual você deve fazer isso, pois mesmo 3 horas assim gastas são o suficiente. 24. Alexandre o Macedônio e seu noivo por morte foram levados ao mesmo estado, pois ou foram recebidos nos mesmos princípios seminais do universo ou foram igualmente dispersos entre os átomos. 25. Considere quantas coisas no mesmo instante indivisível acontecem em cada um de nós. Coisas que dizem a respeito ao corpo e coisas que dizem a respeito à alma. E assim você não vai se perguntar se muitas mais coisas, ou melhor, todas as coisas que vêm à existência naquilo que é único e o todo, que chamamos cosmos, existem neles ao mesmo tempo. 26. Se qualquer homem deve propor para você a pergunta como o nome antônimos é escrito, você iria com o esforço da voz proferir cada letra? E se eles se enfurecerem, será que você também não ficaria enfurecido? Não continuaria com compostura e enumeraria todas as letras? Justamente assim, então, lembrar que cada dever é composto de certas partes. Este é o seu dever de observar, e sem ser perturbado ou mostrar ira contra os que se indignam contra você. Seguir o seu caminho e terminar o que foi posto diante de você. 27. Como é cruel não permitir que os homens se esforcem pelas coisas que lhes parecem adequadas à natureza e proveitosas, e contudo, de modo que não lhes permite fazer isso quando você está irritado porque eles fazem o mal, pois eles estão certamente movidos para a direção das coisas, porque supõem que sejam condizentes com a natureza e proveitosos para eles. 28. A morte é uma cessação das impressões através dos sentidos, do puxar das cordas que movem os apetites e dos movimentos discricionários dos pensamentos e do serviço à carne. 29.
É uma vergonha para a alma ser a primeira a ceder nesta vida, quando seu corpo não cede. 30. Tenha cuidado para não ser feito em César, para não ser tingido com este corante, pois tais coisas acontecem. Mantenha-se, pois, simples, bom, puro, sério, livre de afetação, amigo da justiça, adorador dos deuses, bondoso, afetuoso, esforçado em todos os atos dignos. Esforce-se para continuar a ser tal como a filosofia queria fazer-lhe. Reverencie os deuses e ajude os homens. Breve é a vida. Há apenas uma única fruta dessa vida terrena: uma disposição piedosa e atos sociais. Faça tudo como um discípulo de Antônimos. Lembre-se de sua constância em cada ato conforme a razão, de sua regularidade em todas as coisas, de sua piedade, da serenidade de seu rosto, de doçura, de sua desconsideração da fama vazia e de seus esforços para compreender as coisas, e como ele nunca iria deixar passar nada sem primeiro examiná-la com muito cuidado e compreendê-la claramente, e como ele suportou as pessoas que o culpavam injustamente, sem culpá-las em troca. Como ele não fez nada em pressa, e como ele não ouviu as calúnias, e como ele era um estudioso de maneiras e ações exatas, e não dado a reprovar as pessoas, nem tímido, nem suspeito, nem um sofista, e com quão pouco ele estava satisfeito, como alojamento, cama, vestido, comida, servos, e como ele foi capaz, por causa de sua dieta frugal, resistir à noite, nem mesmo a necessidade de aliviar-se por quaisquer evacuações, exceto na hora habitual, e a sua firmeza e uniformidade nas suas amizades, e como ele tolerava a liberdade de expressão naqueles que se opunham às suas opiniões, e o prazer que tinha quando qualquer homem lhe mostrava algo melhor, e como era religioso, sem superstição. Imitai tudo isso para que consiga ter uma consciência tão boa quando chegar a última hora como ele tinha. 31. Volte aos sentidos sóbrios e volte a chamar-se. E quando se estiver despertado do sono e perceber que eram apenas sonhos que o perturbavam, agora, nas suas horas de vigília, veja estas as coisas ao seu redor, como viu os sonhos. 32. Eu consisto de um pequeno corpo e uma alma. Ora, para este pequeno corpo todas as coisas são indiferentes, porque não é capaz de perceber diferenças. Mas para o entendimento, só são indiferentes aquelas coisas que não são as obras de sua própria atividade. Mas o que quer que sejam as obras de sua própria atividade, tudo isso está em seu poder. E destas, porém, apenas aquelas que são feitas com referência ao presente, pois, quanto ao futuro e às atividades passadas da mente, mesmo essas são para o presente indiferentes. 33. Nem o trabalho que a mão faz ou o do pé são contrários à natureza, desde que o pé faça o trabalho do pé e a mão o trabalho da mão. Portanto, tampouco há um homem como um homem é seu trabalho contrário à natureza, desde que faça as coisas de um homem. Mas se o trabalho não é contrário à natureza, não é um mal para ele. 34. Quantos prazeres têm sido desfrutados por ladrões, patricidas, tiranos? 35. Não repara que os artesãos se acomodam, até certo ponto, àqueles que não são hábeis em seu ofício, mas se apegam à razão da sua arte e não suportam afastar-se delas? Não é estranho que o arquiteto e o médico tenham mais respeito à razão de suas próprias artes do que o homem à sua própria razão, que é comum a ele e aos deuses? 36. Ásia, Europa são cantos do universo, todo o mar uma gota do universo, Atos um pequeno torrão do universo. Todo o tempo presente é um ponto na eternidade. Todas as coisas são pequenas, mutáveis e perecíveis. Todas as coisas vêm dali, desse poder dominante universal, seja diretamente procedendo ou por meio de uma sequência. E, portanto, as mandíbulas abertas do leão e aquilo que é venenoso e toda coisa nociva, como um espinho, como um lodo, são subprodutos do grande e belo.
Não imagine então que eles são de outro tipo daquele que você venera, mas forme uma opinião justa da origem de tudo. 37. Aquele que viu as coisas presentes viu tudo, seja tudo o que aconteceu desde toda a eternidade, seja tudo o que será pelo tempo sem fim, pois todas as coisas são de um só parentesco e de uma só forma. 38. Frequentemente considere a conexão de todas as coisas no universo e sua relação umas com as outras, porque de certo modo todas as coisas estão implicadas umas com as outras, e todas assim são amigas umas das outras, porque uma coisa vem em ordem após outra, e isto é em virtude do movimento ativo e da conjugação mútua e da unidade da substância. 39. Se adapte às coisas com as quais sua fortuna foi lançada. E os homens entre os quais você recebeu sua porção, ame-os, mas faça-o de verdade, sinceramente. 40. Todo instrumento, ferramenta, recipiente, se fizer aquilo para o qual foi feito, está bem. E ainda assim, aquele que não o fez não está bem. Mas nas coisas que são mantidas juntas pela natureza, existem no seu interior, e nelas habita o poder que as faz. Portanto, é mais adequado reverenciar este poder e pensar que, se você vive e age de acordo com a sua vontade, tudo em você está em conformidade com a inteligência. E assim também no universo as coisas que lhes pertencem estão em conformidade com a inteligência. 41. Quaisquer das coisas que não estão dentro do seu poder, você deve supor que são boas para você ou más. Deve necessariamente ser que, se uma coisa tão ruim acontecer a você, ou a perda de uma coisa tão boa, você não vai culpar os deuses e também não vai odiar os homens, aqueles que são a causa da desgraça ou da perda, ou aqueles que são suspeitos de serem a causa provável. E na verdade, nós fazemos muita injustiça porque fazemos uma distinção dessas coisas, porque nós não consideramos essas coisas como indiferentes. 42. Estamos todos trabalhando juntos para um fim, alguns com conhecimento e projeto, e outros sem saber o que fazem, como os homens que dormem, dos quais é Heráclito, creio eu, que diz que estão trabalhando e cooperando nas coisas que acontecem no universo. Mas os homens cooperam segundo diferentes modos, e mesmo aqueles que cooperam abundantemente, que encontram defeitos no que acontece e aqueles que tentam opor-se e impedir, porque o universo necessitou até de homens como estes. Resta a você, então, entender entre que tipo de trabalhadores você se coloca, pois aquele que governa todas as coisas certamente fará um uso correto de você, e ele o receberá entre alguma parte dos colaboradores e daqueles cujos trabalhos conduzem a um fim. Mas não tome você tal papel como o versículo mesquinho e ridículo da peça, da qual Crícipo fala. 43. Porventura, o sol faz o trabalho da chuva, ou Esculápio o trabalho do fruticultor? E como é em relação a cada uma das estrelas? Não são elas diferentes e, contudo, trabalham juntas para o mesmo fim? 44. Se os deuses determinaram a respeito e sobre as coisas que devem acontecer comigo, eles determinaram bem, pois não é fácil sequer imaginar uma divindade sem premeditação. E quando a fazer-me o mal, por que eles haveriam de ter qualquer desejo para isto? Pois que vantagem resultaria para eles disto, ou para o todo, que é o objeto especial da sua providência? Mas se eles não determinaram sobre mim individualmente, certamente determinaram sobre o todo, pelo menos. E as coisas que acontecem por meio de sucessão, neste arranjo geral eu deveria aceitar com prazer e estar satisfeito com elas. Mas se eles determinarem sobre nada, o que é errado acreditar, ou se nós acreditamos, não sacrifiquemos, nem rezemos, nem juremos por eles, nem façamos nada que façamos como se os deuses estivessem presentes e vivessem conosco. Mas se os deuses não determinarem sobre do que nos diz a respeito, eu sou capaz de estabelecer sobre mim e eu posso perguntar sobre aquilo que é útil, e que seja útil a todo homem aquilo que seja compatível com sua própria constituição e natureza.
mas minha natureza é racional e social. E minha cidade e meu país, enquanto eu sou Antônio, é Roma, mas enquanto eu sou um homem, é o mundo. As coisas que são úteis para estas cidades, então, são apenas úteis para mim. 45. O que quer que aconteça a cada homem, isto é do interesse do universo. Isso pode ser suficiente. Mas mais adiante você observará isso também como uma verdade geral, se você notar que tudo o que é proveitoso para qualquer homem é proveitoso também para outros homens. Mas que a palavra proveitosa seja tomada aqui no senso comum, como se diz das coisas da classe intermediária, nem boas nem más. 46. Como acontece com você no anfiteatro e tais lugares, que a constante observação das mesmas coisas e a homogeneidade torna o espetáculo cansativo. Assim é toda a vida, pois todas as coisas acima, abaixo, são as mesmas e das mesmas. Até quando, então? 47. Pense constantemente que toda sorte de homens e toda sorte de atividades e de todas as nações estão mortos, de modo que os seus pensamentos desçam até a Filístia, Febos e Orígenes. Agora volta os seus pensamentos para as outras espécies de homens. Para aquele lugar, pois, devemos retirar, onde há tantos grandes oradores e tantos filósofos nobres, Heráclito, Pitágoras, Sócrates, tantos heróis dos dias anteriores e tantos generais depois deles, e tiranos. Além destes, Eudoxos, Hiparco, Arquimedes e outros homens de apurados talentos naturais, grandes mentes, amigos do trabalho, versáteis, seguros, escarnecedores até da vida perecível e da efêmera do homem, como Menípolo e os que são como ele. Quanto a tudo isso, considere que eles estão há muito tempo ao pó. Que mal, então, é isso para eles? E que mal, então, para aqueles cujos nomes são totalmente desconhecidos? Uma coisa aqui vale muito a pena: passar a sua vida em verdade e justiça, com uma disposição benevolente até mesmo para mentirosos e homens injustos. 48. Quando você quiser se deleitar, pense nas virtudes daqueles que vivem com você. Por exemplo, a atividade de um e a modéstia do outro, e a liberalidade de um terceiro, e alguma outra boa qualidade de um quarto, pois nada deleita tanto quanto os exemplos das virtudes, quando elas são exibidas na moral daqueles que vivem conosco e se apresentam em abundância, na medida do possível. Portanto, devemos mantê-los perante nós. 49. Não está descontente, eu suponho, porque pesa apenas tantos quilos e não 300. Não fique insatisfeito, pois, por ter que viver apenas tantos anos e não mais, pois assim como está satisfeito com a quantidade de substância que lhe foi designada, assim fique satisfeito com o tempo. 50. Vamos tentar persuadi-los, os homens, mas haja mesmo contra a vontade deles, quando os princípios da justiça nos guiarem nesse sentido. Se, no entanto, qualquer homem, por meio do uso da força, ficar no seu caminho, fique contente e tranquilo, e ao mesmo tempo use o impedimento para o exercício de alguma outra virtude. E lembre-se que a sua tentativa foi com uma ressalva, condicionalmente, que você não desejava fazer o impossível. O que então desejava? Um esforço como este. Mas você alcança seu objetivo se as coisas para as quais foi movido são não cumpridas. 51. Aquele que ama a fama considera a atividade do outro como seu próprio bem, e aquele que ama o prazer, suas próprias sensações. Mas aquele que tem o entendimento considera seus próprios atos como seu próprio bem. 52. Está em nosso poder não ter opinião sobre uma coisa, e não ser perturbado em nossa alma, pois as próprias coisas não têm poder natural para formar nossos julgamentos. 53. Habitue-se prestar atenção àquilo que é dito por outro, e, tanto quanto possível, esteja na mente do orador. 54. O que não é bom para o enxame, tampouco é bom para a abelha. 55. Se os marinheiros abusassem do timoneiro ou do doente do médico, escutariam a outra pessoa?
Ou como poderia o timoneiro garantir a segurança dos que estão no navio, ou o médico a saúde dos que atende? 56. Quantos com quem eu vim para o mundo já saíram dele? 57. Ao cítérico, o mel tem um sabor amargo, e aqueles mordidos por cães, loucos à água, causa temor, e às crianças pequenas uma bola é uma coisa boa. Por que então estou com raiva? Você acha que uma falsa opinião tem menos poder do que a bilis e no cítérico, ou o veneno naquele que é mordido por um cachorro louco? 58. Nenhum homem o impedirá de viver de acordo com a razão de sua própria natureza. Nada lhe acontecerá contrário à razão da natureza universal. 59. Que tipos de pessoas são aquelas que os homens desejam agradar? E para que objetos e por que tipo de atos? Quão cedo o tempo cobrirá todas as coisas e quantas já cobriu?